Imagine um lugar onde multidões se reuniam para testemunhar o sofrimento dos outros. No coração de Roma, o Coliseu foi um palco de brutalidade, onde o Império demonstrou o seu poder com espetáculos sangrentos. Mas um dia, algo completamente inesperado aconteceu ali. Algo que mudou a vida de todos os presentes. Você sabia que o apóstolo João, um dos seguidores mais próximos de Jesus, foi condenado a uma execução impensável? Ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, uma sentença à qual ninguém sobreviveria. O cheiro de óleo quente permeava o ar e o público esperava ansiosamente pelos gritos de agonia. No entanto, em vez disso, ele testemunhou um milagre. Hoje exploraremos não apenas como João sobreviveu a esse momento terrível, mas também o que essa história tem a nos ensinar sobre fé, coragem e superação. Esta narrativa antiga traz lições profundas que continuam a ressoar hoje. E acredite, eles podem transformar sua vida. Antes de chegar a este acontecimento dramático, é importante compreender quem foi João. Ele não era apenas um homem comum. Sua história começa em uma pequena vila de pescadores da Galileia, mas sua jornada o levaria a se tornar um dos maiores exemplos de fé inabalável. Ao lado de Jesus, João viu milagres, ouviu lições que mudaram a sua perspectiva e, acima de tudo, aprendeu o significado do amor e da compaixão. Por que o Império Romano, tão poderoso, temia tanto um simples seguidor de Cristo? O que havia de tão especial em João que o tornou alvo dos governantes mais cruéis da época? A resposta a estas perguntas vai além da política ou da religião. Está enraizado na força de uma fé que não poderia ser destruída nem mesmo pelo fogo ou pelo óleo. E ao contarmos esta história, convido você a refletir sobre sua própria vida. Você já enfrentou desafios que pareciam impossíveis? Você já se sentiu como se estivesse em um caldeirão do qual não havia saída? Talvez esta seja a história que você precisava ouvir para encontrar inspiração e esperança em tempos difíceis. Ao longo deste vídeo, iremos revelar os detalhes desta incrível narrativa, desvendando como João sobreviveu e por que a sua fé foi o fator decisivo. Prepare-se para mergulhar em uma jornada que vai além dos limites da compreensão humana e descubra como essa história pode iluminar até os momentos mais sombrios da sua jornada. Se isso já tocou seu coração, não esqueça de ficar conosco até o final. Você pode sair transformado desta experiência, assim como o público que testemunhou aquele milagre no Coliseu. Antes de continuarmos, gostaria de perguntar uma coisa importante. A maioria das pessoas que assiste aos nossos vídeos ainda não está inscrita no canal. Se você gostou desse conteúdo e quer nos ajudar a trazer mais histórias inspiradoras como essa, inscreva-se agora e deixe seu like. Isso faz toda a diferença para que o canal continue crescendo e alcançando mais pessoas. Contamos com você. O dia foi de expectativa em Roma. O Coliseu estava lotado, com homens, mulheres e até crianças esperando por um espetáculo cruel. Naquela época, o Império Romano dominava grande parte do mundo conhecido, e a sua força era demonstrada não apenas em batalhas, mas também em punições públicas destinadas a intimidar qualquer um que ousasse desafiar a sua autoridade. Entre essas punições, poucas foram tão terríveis quanto ser jogado num caldeirão de óleo fervente. O apóstolo João estava no centro deste cenário. Ele havia sido acusado de traição por se recusar a adorar o imperador como um deus e por continuar a pregar uma mensagem que abalou os alicerces do império. Jesus Cristo era o verdadeiro Senhor. Este desafio direto à ordem estabelecida levou João a ser levado ao Coliseu para uma execução pública. Mas o que aconteceu naquele dia deixou todos perplexos. Antes de nos aprofundarmos no milagre, é importante compreender o contexto histórico. Durante o reinado do imperador Domiciano, entre as décadas de 80 e 90 do século I, a perseguição dos cristãos atingiu um novo patamar. Domiciano exigia que ele fosse adorado como uma divindade, e aqueles que se recusassem a cumprir esta ordem eram tratados como inimigos do Estado. Cristãos como João representavam uma ameaça, não porque empunhassem armas, mas porque a sua fé e mensagem de esperança ganharam força entre o povo,
enfraquecendo a autoridade imperial. João, um dos últimos apóstolos vivos na época, era uma figura respeitada e inspiradora na comunidade cristã. A sua proximidade com Jesus e o seu papel como líder fizeram da sua captura um golpe simbólico para o império. Ao ser condenado à morte no Coliseu, o objetivo de Domiciano era claro: enviar ao povo a mensagem de que a fé cristã não seria tolerada. Porém, o que ocorreu no momento da execução foi algo que nem mesmo o mais poderoso dos imperadores poderia prever. Quando John foi jogado no caldeirão de óleo fervente, todos esperavam gritos de dor e morte imediata. Mas, para choque dos espectadores, nada disso aconteceu. O apóstolo permaneceu ileso dentro do caldeirão. A multidão, que inicialmente ansiava por um espetáculo sangrento, viu-se diante de um milagre. O silêncio tomou conta do Coliseu. Muitos caíram de joelhos, interpretando o acontecimento como uma manifestação direta do poder de Deus. O óleo fervente, que deveria destruir o corpo de John, não o tocou. Em vez disso, o apóstolo permaneceu sereno, com os olhos fixos no céu, irradiando uma paz que transcendia a compreensão humana. Este evento ecoa histórias do Antigo Testamento, como a de Sadraque, Mesaque e Abednego, que sobreviveram a uma fornalha ardente pela sua fé. Assim como Deus os protegeu, ele também demonstrou seu poder através de João. Para os cristãos presentes, foi a prova de que a sua fé era verdadeira e que Deus estava com eles, mesmo nos momentos mais sombrios. Domiciano, temendo que o milagre fortalecesse ainda mais a influência de João, decidiu exilá-lo na ilha de Patmos. Ali, João continuaria sua missão, recebendo a visão que se tornaria o livro do Apocalipse, uma das obras mais impactantes da Bíblia. Esta história nos ensina que a fé tem o poder de nos sustentar, mesmo diante dos desafios mais extremos. João confiava completamente em Deus, sabendo que não importava o que acontecesse com seu corpo, sua alma estava segura. E foi esta fé inabalável que transformou o caldeirão de óleo num testemunho do poder divino. A história do apóstolo João no Coliseu é mais do que uma demonstração do poder divino. É também um retrato da perseverança diante das maiores adversidades que um ser humano pode enfrentar. A perseverança, neste caso, não é apenas uma resistência física, mas uma força espiritual e emocional ancorada na fé. Para compreender plenamente o impacto desta virtude, é essencial explorar o que significa perseverar e como João se tornou um exemplo intemporal deste conceito. João sabia o que estava em jogo. Ele não era um homem cego ao perigo ou à cruel realidade do Império Romano. Contudo, a sua decisão de permanecer fiel a Deus, mesmo diante da morte, revela a profundidade da sua confiança. Perseverar para João não era apenas resistir, era manter-se firme na sua missão de partilhar a mensagem de amor, redenção e esperança, mesmo quando tudo parecia perdido. A perseverança de João está enraizada em sua jornada com Jesus. Antes de se tornar o apóstolo do amor, era conhecido por seu temperamento explosivo, a ponto de ser chamado por Jesus de Filho do Trovão. Porém, sua convivência com o Mestre o transformou completamente. Ele aprendeu que perseverança não tem a ver com força bruta ou obstinação, mas com a capacidade de seguir em frente, confiando em algo maior do que você mesmo. Esta lição foi posta à prova não apenas no momento da sua execução fracassada no Coliseu, mas durante toda a sua vida. Depois de sobreviver ao óleo fervente, João foi exilado para a ilha de Patmos, punição que pretendia silenciá-lo. Patmos era um lugar árido e inóspito, longe das comunidades cristãs que ele ajudou a liderar. Muitos teriam sucumbido à solidão e ao desespero, mas João transformou esse isolamento numa oportunidade de ouvir a voz de Deus. Foi lá que escreveu o livro do Apocalipse, uma obra repleta de visões e mensagens de esperança para os seguidores de Cristo. O que fez João perseverar? Em uma palavra, propósito. Ele entendeu que sua vida não se limitava às circunstâncias terrenas. Sua missão era maior que o sofrimento temporário. Ele confiava que, mesmo no exílio ou diante da morte,
Deus estava no controle de sua jornada. Essa compreensão deu-lhe a força necessária para suportar as adversidades com coragem e graça. Agora pense em como esses conceitos podem ser aplicados à sua vida. Todos enfrentamos momentos em que as dificuldades parecem intransponíveis. Pode ser um problema financeiro, uma doença inesperada ou até mesmo uma perda irreparável. Perseverança não é ausência de medo ou sofrimento, mas sim a determinação de seguir em frente, confiando que existe um propósito maior em cada experiência. Hoje, estudos mostram que as pessoas que encontram sentido em suas adversidades têm maior probabilidade de superar desafios. Os psicólogos chamam isso de resiliência baseada em propósito. Isso não significa que os problemas desapareçam, mas que a forma como os enfrentamos pode mudar tudo. O exemplo de João nos lembra que é possível perseverar, mesmo quando tudo parece perdido. Quando enfrentamos os nossos próprios caldeirões, podemos encontrar força no conhecimento de que não estamos sozinhos. Assim como Deus esteve com João, Ele está conosco em cada passo de nossa jornada. Perseverar, no final das contas, é acreditar que mesmo nas maiores adversidades, há luz pela frente. Se essa história está te emocionando de alguma forma, aproveite para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Essas ações simples nos ajudam a continuar compartilhando mensagens como essa e a alcançar ainda mais pessoas. Seu apoio é essencial. A história do apóstolo João no Coliseu é mais do que um relato de sobrevivência milagrosa. Ela nos convida a refletir sobre a essência da esperança e o poder transformador da fé, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. João não foi apenas poupado do caldeirão de óleo fervente. Ele emergiu desse evento como uma figura ainda mais poderosa e inspiradora para aqueles ao seu redor. Essa transformação não foi apenas física, mas também espiritual e emocional. A esperança é algo que todos buscamos em momentos de dificuldade. É esse fio invisível que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando a situação parece não oferecer saída. No caso de João, a esperança não se baseava em probabilidades humanas. Ele sabia que, não importava quão terrível fosse o sofrimento, sua confiança estava em Deus. Esta confiança foi a base da sua esperança, que transcendeu a lógica e o medo. Mas a esperança por si só não transforma. Para que gere mudança, precisa ser acompanhada de ação e fé. João demonstrou isto claramente, não só quando enfrentou a sentença de morte, mas também na sua vida após o milagre. Ele não permitiu que o exílio na ilha de Patmos o silenciasse. Em vez disso, ele transformou esse isolamento num período de profunda conexão espiritual, recebendo e registrando as visões que formariam o livro do Apocalipse. Este é um exemplo poderoso de como momentos desafiadores podem se tornar oportunidades de crescimento e transformação. A transformação do João ao longo da sua trajetória é algo que merece destaque. Ele começou como um jovem impetuoso e de temperamento intenso, mas sua caminhada ao lado de Jesus o transformou em um apóstolo de amor e compaixão. Esta transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi o resultado de anos de aprendizado, de testemunhar milagres e de internalizar os ensinamentos de Cristo. Podemos aplicar isso às nossas próprias vidas. Muitas vezes, enfrentamos momentos que parecem insuportáveis, como se estivéssemos no nosso próprio caldeirão. Porém, são nesses momentos que podemos optar por nos transformar. A esperança dá-nos forças para suportar, mas é a decisão de confiar em algo maior que nos permite crescer a partir destas experiências. Para os espectadores que presenciaram o milagre de João, o acontecimento foi mais do que um ato de Deus. Ele se tornou um símbolo de que o impossível pode se tornar possível. Muitas pessoas que estavam no Coliseu, esperando um espetáculo de dor, partiram com a fé renovada. Eles viram com os próprios olhos que Deus estava presente mesmo nas situações mais desesperadoras. Hoje, essa mensagem ainda é poderosa. Todos nós enfrentamos desafios, sejam emocionais, financeiros ou espirituais. E como John, temos a opção de permitir que esses momentos nos quebrem ou nos transformem. A verdadeira transformação ocorre quando aceitamos que não estamos sozinhos e que existe um propósito maior em nossas lutas.
Portanto, a questão é: como você pode usar suas lutas como catalisadores de transformação? Tal como João, você pode encontrar esperança nas circunstâncias mais difíceis e permitir que a sua fé o guie para uma nova realidade. Lembre-se, a mesma força que sustentou John naquele caldeirão está disponível para você. A escolha de confiar e transformar está em suas mãos. Imagine o impacto de presenciar um momento tão extraordinário como o que aconteceu no Coliseu. Testemunhar a sobrevivência de João não foi apenas ver um milagre, mas experimentar a prova viva de que a verdadeira fé pode desafiar até as forças mais destrutivas. Esta história não é apenas sobre o apóstolo João. Trata-se de nós, de como enfrentamos as lutas inevitáveis da vida. O caldeirão de óleo fervente que deveria significar o fim de João se transformou em uma declaração de vitória espiritual. Essa transformação não foi apenas física, mas também simbólica. O que parecia ser o ponto final da sua jornada tornou-se um novo começo, uma mensagem poderosa de que a fé pode triunfar sobre qualquer adversidade. Mas a verdadeira essência desta narrativa não é a sobrevivência em si. Está na atitude de João em relação ao sofrimento. Ele não tentou resistir com força física, nem implorou misericórdia para os governantes. Sua calma inabalável, sua confiança em Deus e sua aceitação de que havia um propósito maior em sua dor são o que realmente definem o poder desta história. E aqui está a questão que nos desafia. Como enfrentamos os nossos próprios desafios? O caldeirão do João pode parecer distante, mas todos temos os nossos momentos de dificuldade, onde as circunstâncias parecem nos consumir. A mensagem que ecoa desta história é clara. Não importa o tamanho da adversidade, há força e esperança para quem escolhe confiar. Transformação e fé não são apenas conceitos bíblicos, mas realidades que podemos viver diariamente. Quando vemos as nossas lutas como oportunidades de crescimento, aprendemos que não somos definidos pelas nossas derrotas, mas pela forma como escolhemos seguir em frente. E tal como João, podemos emergir mais fortes, com uma fé renovada que não só nos sustenta, mas também inspira aqueles que nos rodeiam. Ao encerrarmos esta jornada através do testemunho de João, deixo-lhes uma pergunta para refletir. O que você fará com os desafios que enfrentar? Você verá apenas dor neles ou os usará como trampolins para algo maior? A escolha é sua. Antes de terminarmos, quero fazer um convite especial. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para que possamos continuar trazendo histórias relevantes e inspiradoras. E tem mais. Não pare aqui. Clique no próximo vídeo que aparece na sua tela agora e continue descobrindo histórias que mudam vidas. Tenho certeza de que você ficará surpreso. Que você carregue consigo a coragem de João e, mais importante, a certeza de que o mesmo Deus que o sustentou também está com você. Obrigado por nos seguir aqui. Que sua jornada seja guiada pela luz da fé.